Fala, tropa! As melhores odds do mercado você encontra na KTO. Cada jogo é único. Vral! Agora, a paradinha é a seguinte. Tite. Eu quero falar sobre a Nenor Bach. O Tite, sim, o homem que dá espetáculo. O homem que o time é ofensivo. Não, ele é não. insaciável. Ele coloca o time pro ataque. Ele não para e não para. Eu tenho o diagnóstico do Tite. Então vai. Aqui, ó. Diagnóstico. Fecha aqui. Fez o L. Foca em mim. Foca em mim. Tá com o O Gabigol. Tite, gente, o Tite, ele baseia o trabalho Calma dele. aí. Calma, vai Foca focar. em mim, vai. Vai focar. Atenção. Olha lá, ó. Pô, a gente comprou essa câmera pra isso. Queria ver se o Vasco tivesse vencido, se ele ia levantar. Olha assim, ó. ali. Foca em mim. Faz Aqui, aqui, ó, aqui, ó. Foca em mim. Vem. Vai. O Foca em Tite, mim, foca em gente, assim, só a gente parar pra pensar, o Tite, ele baseia o trabalho dele todo em relação. A gente teve o Barroca aqui, vínculo, relação. Geralmente, os trabalhos do Tite que deram certo, vamos pegar o Corinthians, especialmente o Corinthians de campeão de tudo lá com ele, né, que veio de 11, 12, ganha Mundial, Libertadores e Brasileiro. O Corinthians, ele é eliminado pelo Tolima no início da temporada, o Ronaldo se aposenta, o Roberto Carlos se aposenta. Tem aquela história clássica que o Andrés fala, que ele entra no vestiário e fala assim, se tem alguém aqui que não quer jogar com o Tite, vai na minha sala que eu acerto a saída, porque o Tite vai continuar até o final do ano. E ele deu esse respaldo, o Tite foi recuperando o time, que pô, foi um trauma pro Corinthians. Ainda, o Corinthians não tinha vencido a Libertadores ainda. E Tolima virou um negócio lá, passou por esse problema. Aí tem aquela coisa, as cicatrizes, quando o time se machuca e aí cicatriza, isso cria calo. E esse calo é a base do trabalho do Tite, porque ele superou isso. E aí foi, Libertadores, daquele jeito, né? Corinthians foi 1-0, empate, jogo do Vasco crucial, quase eliminado. Paulinho. Pô, vai lá, o Cássio pega, Paulinho de cabeça, passou do Vasco. Passa o Santos. Aí vai pegar o Santos, que todo mundo fala, pô, Santos do Neymar e tudo mais. Aí ele já atropela. E aí é campeão contra o Boca, é campeão do mundo contra o Chelsea. Porque isso tudo, o Tite, ele necessita, ele transforma esse momento ruim. Sim. Esse momento ruim que acaba tendo, de oscilação, muita crítica, quando ele consegue passar por isso, e no Flamengo eu acho que se fosse o treinador com menos nome, teria rodado em algum momento, ele conseguiu ali, por enquanto, passar por essa arrebentação, geralmente Arrebentação. fica ali fica uma relação de maior simbiose do grupo com ele. E aí, amigo, depois disso aí, você vai colher os frutos. O que a gente vê é do Flamengo. O Flamengo passou por momentos que não era acho que nem era pra tanto, mas Chegou-se à beira de uma demissão do Tite, Chegou. O jogo do Corinthians era um jogo crucial. Crucial. E sem contar... O início do jogo do Corinthians ali era um clima surreal, de fora tenso. Tite. Exatamente. E tudo mais. E isso acontece com ele. E a gente olha, assim, quando a gente vê imagens de bastidores e tudo mais... O Davi Luiz mesmo é um cara que esteve descartado. Quando não lembro quem agora se machuca, Léo Pereira se machuca, o Tite chama o Davi Luiz, o Maracanã inteiro. Fica, porra, Davi Luiz com o Ortiz no banco e tal. Hoje teve um pouco disso. Aí depois o Davi Luiz é titular contra o Milionários, faz uma grande partida e hoje cessa um pouco. Mas, por exemplo, outro treinador muito dificilmente iria contra a galera e deixaria o Léo Ortiz no banco. O próprio Alan, cara. O Alan tem essa história do Tite, chegou com o Fábio Macerijan, chegaram pro Alan e falaram, ô Alan, calma aí, Alan, olha isso aqui. Mostraram o Alan do Atlético e mostraram o Alan que tava jogando no Flamengo. Ô, Alan, cadê esse Alan aqui do Galo? Que, pô, campeão brasileiro, com potência pra chegar na frente, pra marcar. Esse Alan que a gente tá vendo aqui no Flamengo não é o Alan. E aí trabalhou o Alan fisicamente. Ele não chegou no nível que jogou no Galo, mas já é um jogador que hoje em dia é titular. Ele é o último do time. Então, o Tite, ele tem essa coisa de ir ganhando a relação dos jogadores ao longo desse processo. Então, assim, acho que a gente pode estar vendo agora o surgimento de um momento onde grupo e Tite estejam mais conectados e que a gente pode ver uma relação maior. Eu acho que é um momento, é uma bandeira que eu defendo, que é da manutenção do trabalho dos treinadores. Então, assim, eu acho que é o momento disso, cara. O Flamengo, ele contratou, e a gente falava lá quando o Flamengo contratou, no ano passado, que não tinha pessoa melhor pra coordenar
um processo que o Flamengo teria que passar. Renovação. Eu entendo, cara. É Flamengo, tem que vencer tudo, ser campeão de tudo, senão é crise, é rumo a Tóquio, né? Enfim. Ou brasileiro obrigação, enfim. Entendo isso. Só que eu acho que, assim, a situação do Tite o Tite é o treinador para esse momento do Flamengo. O Flamengo tá passando por um processo, na minha visão, passou já pela parte mais cruel desse processo, que é a mudança de uma geração que terminou ali, eu acho, em muitos casos, com a saída do Felipe para ser o treinador do Sub-17, com a saída do Everton Ribeiro, que eu fui contra, mas entendo que é um fim de ciclo. E agora o Flamengo passa por uma situação de buscar pela primeira vez, porque em todos os anos o Flamengo demitiu alguém no meio do ano, no meio da temporada. Sim. Então, pela primeira vez agora, é o caso de o Flamengo acreditar em um trabalho a longo prazo. O Flamengo tá com essa possibilidade, e eu acho, com o treinador correto pra se fazer isso. O torcedor do Flamengo também tem que começar a entender, na minha visão, que a forma mais fácil de se ganhar, por mais que no Flamengo não foi assim, mas a forma mais provável de se ganhar e ter consistência e algo continuidade. duradouro, continuidade de vitórias a longo prazo, é a manutenção do técnico. E isso tem que passar. Que bom que o Tite conseguiu uma vitória como essa. O Flamengo já jogou muito bem contra o Corinthians e joga muito bem agora. Foram os grandes jogos do Flamengo na temporada. Esse agora destroçou, que foi o jogo contra o Corinthians, porque é o 6-1 contra o maior rival. Exatamente. Então, assim, o Tite é o treinador preparado, eu acho, pra fazer isso. Porque não há como você pensar assim, não, mas eu não gosto do futebol que o Tite normalmente lidera no Flamengo. Não gosto desse futebol, então tira o Tite. A gente tem que parar com a cultura de tira o fulano. Isso. Tira o fulano pra botar quem é o melhor que o Tite no comando do Flamengo. Você tem que analisar. Tem casos que é pra tirar. Claro. Mas essa loucura de tira, aí... Se tirasse o Tite, o Flamengo venceria o Vasco por 6-1? Não, provavelmente não. O Flamengo se classificaria na primeira fase da Libertadores? Talvez até não. Porque... Imagina se você chegasse outro treinador, que a gente não imagina quem seria, porque eu não vejo o nome aí, que no meio daquele furacão e com obrigação de classificar. Pô, tendo que fazer relação com os jogadores, tendo que criar essa relação, de repente tendo que barrar alguns, jogar outros, achar o time dele. Eu acho que o resumo, assim, de como o Tite conseguiu ganhar... O trabalho do Tite conseguiu evoluir no Flamengo, porque mais do que sobrevida ou não, a gente sabe que sobrevida no futebol brasileiro, independentemente da qualidade do técnico, ela tá relacionada a resultado. Então... Principalmente no Flamengo. Sim. Mas é assim em geral. É assim em geral. Então, assim, acho que a principal... o resumo disso tudo foi que no momento mais difícil dele no Flamengo, no momento que ele vivia a maior pressão, ele conseguiu tirar da cartola uma solução que ninguém tava falando. Nenhum especialista, nenhum torcedor tava falando no Gerson, na ponta direita, como meia, vindo por dentro. O pessoal tava pedindo pra barrar o Luiz Araújo. O pessoal tava pedindo pra barrar pra botar o Gerson na vaga do Luiz Araújo. Não na vaga mas não jogando de ponta. Não jogando de ponta. Não acreditava nisso. Ninguém queria o Gerson de ponta. Queria mudar o esquema, né? Ninguém queria o Gerson de ponta. Preencheria o meio de campo com dois atacantes. Queria fazer um 4-4-2. Agora, ele fazer o Gerson se adaptar àquela ponta direita, meia direita. E ser híbrido, né? Virar 4, virar 3, ele flutua ali, né? E fazer o Flamengo jogar a partir daí, fazer o Flamengo voltar a criar as associações que tanto encantaram o torcedor no início da temporada, e alguns bons jogos no Campeonato Carioca. A gente sempre fala do jogo contra o Fluminense na semifinal do Carioca, e era aquele espelho, olha, o Flamengo pode produzir isso, só que não estava produzindo. Então, assim, o Flamengo já fez um jogo associativo nos primeiros tempos, né, contra o Bolívar e contra o Milionário, fez contra o Corinthians, voltou a fazer agora contra o Vasco, lógico, numa escala progressiva. Então, assim, eu acho que o principal mérito é esse. É ele chegar no momento de dificuldade, ele vai lá e poder fazer uma alteração que poderia não surtir efeito e ele ser crucificado por causa disso. Aí seria, eu acho que, um limite feliz. Mas aí o que... Por que você citou durante a charla? O Tite é um cara que ele tem um estofo, ele tem um tamanho que outros técnicos não passariam por isso.
Outros técnicos já seriam demitidos. Se fosse um gringo, já seria demitido muito antes do jogo contra o Corinthians. Então, como ele tem esse tamanho, ele vai lá e confia. Ele não simplesmente não fica sedento, não fica cedendo à pressão externa. Como a gente já viu várias vezes. A gente já viu o Zé Ricardo, por exemplo, lembra daquele Flamengo e Vitória na Ilha do Urubu? Que todo mundo, o Zé Ricardo, a convicção dele era Márcio Araújo. Ele vai e colocou o Cuejá. O Flamengo toma de 2-0 e ele era demitido. Cedeu a pressão popular. Sim. Só que o Tite não vai ceder a pressão popular, porque Não tem vai. duas Copas do Mundo nas costas, Libertadores, Ele Mundial, cedeu Brasileiro. uma pressão, você somando a saída do Luiz Araújo e a entrada do Gerson. Eu acho que ele... Mas talvez não Encontrou a solução, Porque ele tentou aquele esquema, o esquema não tava dando mais certo. Ele tinha que fazer alguma coisa, ele não podia ficar parado. Além disso, eu acho assim, cara, o Tite, eu acho que ele é o técnico para esse momento do Flamengo. De fato, eu acho que ele não é um treinador. Como é que eu vou falar assim, em termos de sentimento filosofia do jogo? Sentimento, vou usar essa. Uma filosofia de jogo mais. Que é o Flamengo, né? O Tite não é. Você olha pra ele assim, você não já denota o rubro-negro. Não denota. Não tô dizendo de torcida. Sim. Tô assim, dizendo de match, né? Assim, o Tite é o Flamengo. Não. Ele tem características que o Flamengo não tem. O Flamengo tem características que ele não tem. Mas eu acho que, cara, ele é um treinador... É isso que o Matheus fala. Você olhar pra um time e entender que aquele time é daquele treinador... Muito difícil isso. Isso eu acho que é ao início de você observar. Pô, tem um bom treinador ali. Sim. O time vai perder com as características do cara. Aí beleza, a gente vai discutir. Mas assim, o cara chega, ele consegue falar, pô, esse é um time do Tite. Esse é um time que joga posicional. Você tá vendo o que ele tá tentando fazer, né? Ele é um cara que... Você pode criticar, não, mas não é o Flamengo que pressiona os 20 primeiros minutos no Maracanã, aquele abafa e a torcida, não é. Mas ele é um... Hoje não foi. Mas nos outros jogos tinham sido, né? Quando o Bolívar contra o Milionários... Tinha que precisava, né, também, né? Então, mas eu Muito de acho acordo com o que necessita, né? Eu acho que é isso, cara. Acho que é acreditar na continuidade do trabalho. E se vier um percalço também, daqui a pouco o Tite perde um jogo, mano... A torcida do Flamengo tem na cabeça que, mano, não virou terra arrasada. Porque... É um trabalho em desenvolvimento. O torcedor não quer ganhar, ele quer ganhar. Tira o cara, não dá pra tirar o cara. Você vai zerar todo... Lógico, se tiver uma situação insustentável, aí... Agora, tirando isso... Um bom técnico sabe corrigir a rota. Exato. Ele não saiu da característica dele, do que ele pensava de futebol, mas ao mesmo tempo ele chegou. E quando a gente cobra de qualquer treinador uma mudança em termos do que não tá dando certo, não é que a gente quer que o cara fuja do que ele tem de convicção. Reajustar uma rota. E como assim, e não é assim, Mas são se tornou dois, normal sabe? no Flamengo demitir, cara. Sim. Se eu pensar nos últimos anos, meio do ano, maio, junho, é hora de se demitir Não é alguém. nem só esse recorte Isso agora, virou não. uma cultura. Se você pegar, antes de ser organizado, também era um Deus nos acuda. A demissão, 3 técnicos por ano, era normal, tá ligado? Não, mas é normal. O Flamengo ainda é normal. São 2 técnicos no mínimo e até 3 no ano. Foi Pelo 3 ano menos passado. 2. Ano passado foram 3. Foram 3. O Vitor Pereira, São Paulo e o Tite no final. Então, exatamente. Isso tem que estancar. Eu isso. entendo que, mas o Flamengo é assim, isso aqui é Flamengo. Cara, Não. mano, assim... Não dá pra partir desse eu vejo princípio, né? Que pro Flamengo é melhor Lógico. o Flamengo ter uma continuidade de trabalho. Só se você estiver escolhendo errado, né? É. Tá escolhendo sempre errado. Sim. E tem que trocar, porque eu escolhi errado, o cara era fraco. Mas posso dar um exemplo? Real Madrid, na Europa. O Real Madrid na Europa, ele foi campeão de 15 Champions. Então ele teve treinadores diferentes sendo campeão. Mas agora, inegavelmente, o Carlo Ancelotti, que já passou outra vez pelo Real Madrid, ele tem uma identidade de jogo, ele é um cara que tem uma sequência de trabalho. Você vê, de 2002 pra 2014, o Real não ganhou. Por exemplo. E nesse momento trocava pra cacete. É. Tu rodava na Champions, caía. Luxemburgo o Barcelona- caiu. Barcelona tá só trocando. o Mourinho que ficou. E aí Não, Capelo. O Barcelona Até tá o José trocando. Mourinho ia mal pra cacete na O Champions League. Chaves já caiu no Barcelona, já entrou agora o Hans Flick, por exemplo, próxima né? temporada. O Barcelona Azul, vem né? trocando há desde a saída do Guardiola, se você for O Barcelona ver. também vive A máquina de vive um momento técnico. de Vasco da Gama. Teve também. Tata Martino. Internamente. Martino, Teve o Kik Setien. Que foi contar no Botafogo, inclusive. O cara era do Betis na época, né? Chave, enfim, ídolo e foi demitido e tudo mais. Então, assim, mano, eu acho que há um momento, assim, essa vitória, eu acho que pode mostrar pro torcedor o seguinte: não é no primeiro deslize do Flamengo que vai se pedir a cabeça do técnico. Sim. Eu acho que é um técnico que tem um trabalho
a longo prazo. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!